Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje vamos comentar sobre aspectos da liderança. Resolvemos então reunir algumas informações, na maior parte delas filosóficas, para trazer um pouco de entendimento nessa questão. Veja que ela engloba as esferas que conhecemos, como a política, os amigos, a família, os colegas de trabalho. Então, de certo modo, todos nós temos um pouco de liderança, porque nós motivamos, sugestionamos o nosso entorno a pelo menos considerar aquilo que nós vemos. Enfim. Definições. Normalmente, no nosso momento, que nós estamos vivendo hoje em dia, visa-se essa liderança pelos direitos que são conquistados. Então, independentemente da área que se vise se tornar um líder, normalmente o que move é o ego. Destaque. Eu sou mais do que a maioria. Pelo menos é assim que esses indivíduos pensam. E aí nós vemos que nessa linha tênue passa-se do líder para o chefe, para o mandão, para aquele que aponta, que tem dificuldade de enxergar o todo, que enxerga apenas aquilo que ele quer, e ele quer impor a vontade dele sobre os demais. Veja que isso é bom até certo ponto na mente de quem faz isso, porque dá a ela esse destaque que nós estamos falando. Então, a vontade dela impera sobre as vontades dos demais. E isso gera nela esse desejo, essa satisfação pessoal, de ver que todos abraçam a sua causa. O sacro ofício é ignorado quando o ego se impõe. Também falamos isso agora, né? Então, veja que o ato de ser um líder é um sacrifício. Vamos explicar isso mais pra frente. Mas consiste no fato de que o indivíduo abre mão do pequeno eu para abraçar o grande eu. É diferente de quando ele impõe a vontade dele sobre os demais. Falando do líder, ele abraça, ele considera dele, enxerga a essência dos demais e com isso traça um padrão onde ele consegue conduzir as pessoas a se verem, a se perceberem. Do egoísmo emerge os conflitos. Então, é o que acontece hoje em dia. Nós temos muitos líderes que têm uma visão um pouco deturpada do que é ser líder e que eles impõem sobre nós as vontades que eles têm, que eles inibem essa capacidade de consciência que a sociedade deveria ter, que entra até no papel da cultura, que entra essa questão de cultivo. Então é você auxiliar a sociedade a cultivar aquilo que ela tem de bom, de eterno, que seria propriamente as virtudes. Você mostrar para a sociedade o potencial que o ser humano pode atingir. E através dessas campanhas, mostrar para o ser humano os potenciais que ele tem. Entretanto, acontece algo egoísta, onde é visado somente bens materiais. E a ganância acaba sendo um fator que pesa mais sobre as próprias virtudes. Então, em outras palavras, o defeito conta mais do que a virtude. E a sociedade que tem esse padrão defeituoso tende à queda, ao colapso, à autodestruição. Abraçando a causa. Os indivíduos se orientam pelo exemplo. Isso é muito falado na Bíblia. Os filósofos, os sábios, em grande maioria dizem isso. Que, por exemplo, se você é pai ou mãe, ou até mesmo numa roda de amigos, se você diz para uma pessoa fazer aquilo porque você acredita que é certo, mas você faz algo oposto ao que você disse, isso gera no indivíduo que observa um conflito, ele sente uma incompatibilidade, uma incongruência, ele sente em você uma falsa informação. Então ele não vai te seguir, ele não vai te escutar. Você vai ser uma pessoa inferior no sentido intelectual, que não é capaz de sustentar aquilo que diz. O ego pode ter criado aquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso seria uma medida de remediar essa procrastinação em fazer, né? Então, por exemplo, já que eu não quero fazer, mas eu acredito que isso é bom, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas também demonstra que o indivíduo não está comprometido pela causa. Ele está preso na teoria. O líder, propriamente, está ali por um motivo. Sua permanência se mantém enquanto cumpre seu objetivo. Do contrário, é realocado.
Esse é um aspecto importante que a natureza faz a todo instante, essa transformação constante. Nós temos muitos apegos de querermos ou ansiarmos que as coisas fiquem sempre do mesmo jeito. Quando a vida muda, nós temos essa sensação de tristeza, de medo, de raiva. Todas essas emoções nocivas são resíduos de expectativas que foram criadas lá atrás. Então o indivíduo que ele tem incapacidade de acompanhar o fluxo, ele engessa a vivência dele. Ele acredita que existe apenas aquilo. Então ele acaba se tornando um ignorante. Isso entra na questão do líder. Nós temos que analisar essa questão porque tudo o que acontece tem um motivo. Se vem um líder tirano, que é o chefe, o mandão, o que for, que ele leva a sociedade ao caos, se nós olharmos de perto, realmente parece um caos. Mas se olharmos de longe, pode ser que essa sociedade esteja sendo convidada a enxergar os próprios defeitos. Porque aí entra a questão também da projeção. Ah, o governo é corrupto. Como eu sei o que é corrupto? Então eu tenho que olhar primeiro para mim para depois apontar. Então, pelos exemplos que vemos no dia a dia, falando exemplos próprios, pelo menos, vejo muitos indivíduos reclamando, né, de roubo, enfim. Ele reclama aqui, mas depois de um tempo você percebe que se ele pudesse fazer alguma coisa que burlasse o sistema para que ele ganhasse algo a mais, ele faria. Então, né, vamos dar exemplo, quando tinha o seguro veicular do Detran, pelo menos aqui assim, né, eles pagavam uma indenização de DPVAT. Quantas pessoas se acidentaram propositalmente para conseguir receber esse auxílio? Ou quantas pessoas que solicitaram aquela bolsa do governo como auxílio, sendo que não precisavam daquilo? Eram a mais. Para que aquele a mais? Para que elas queriam aquilo? Então, vejam que é uma grande rede. Todos estão conectados, todos estão fazendo coisas semelhantes, cada um à sua maneira. Só que como o indivíduo ele acredita que o governo está acima, o governo é diferente dele, ele se coloca como uma parte, ele se separa da sociedade. Então com isso ele começa a acreditar que o problema está no outro. Ele não se enxerga em unidade, ele se enxerga em parte. E é a partir desse momento que demarca o conflito de fato, onde quando ele enxerga que o outro é a ameaça e que ele está certo, ele tem que combater aquela doença, por assim dizer. O verdadeiro líder se compromete pela causa de todos. Ao abraçar a causa de todos, implica em abster-se da própria. É também essa questão. O verdadeiro líder, ele entende, isso falando na questão não só de governo, mas também de pai, de mãe, de colega, de amigo. A natureza ela tem um aspecto muito inteligente. Ela se abre quando ela percebe que o ser humano se dá para ela. Então se, por exemplo, entra o exemplo dos animais. Se você maltrata o animal, ele vai se proteger, ele vai fugir, porque ele tem esse instinto. Ele se abre para quem se abre, ele se fecha para quem se fecha. Isso também entra a questão da correspondência do universo, que assim como é acima e abaixo, tudo que vai e volta. Então nós podemos ver esses princípios agindo no dia a dia. Indo para essa questão, a natureza ela abre o coração para quem é digno de enxergar a verdade. E nós também podemos ver que a verdade ela está aqui, ela está aí, ela está em todo lugar. Acontece que nós sujamos nossa visão com os nossos preconceitos, com os nossos achismos, com as coisas que mal digerimos, que mal entendemos, então tudo isso tira de nós a visão, a verdadeira visão. Então nós enxergamos o que nós queremos. E a natureza ela é mais do que isso. Voltando para essa questão, quando nós vemos o problema do outro, é aí que nós temos que ter compaixão. É aí que nós temos que... É como se é um labirinto, você enxerga o que ele sente lá dentro e você vê todo um percurso que aparentemente está perdido, que não tem como você acessar. Mas fazendo as perguntas certas, mostrando que você está ali pela causa, que você visa nada além do bem-estar físico, integridade psicológica desse indivíduo, ele começa a se abrir, você começa a enxergar a essência dele. E isso tudo se dá por abraçar a causa. Então veja que o egoísmo ele não cabe nessas questões virtuosas. Quando nós nos tratamos da luz, é sempre essa questão do sutil, do se dar, do se doar, do confiar, do se permitir,
do permanecer. Então, podemos ver que a natureza, novamente, em sabedoria, ela é sábia, ela sabe. Os ignorantes, os egoístas, eles chegam aqui, eles não passam. Porque daqui para lá, entra a porta estreita, eles vão ter que abrir mão daquilo que eles acreditam que é real, para poder abraçar aquilo que é o todo. Nem todos estão prontos para tudo. Mas essa questão do líder, ela entra nessa questão. Demonstrar para os liderados a capacidade que eles têm. E através do exemplo que ele dá, oferecer essa chance de ser a ponte. É possível porque eu faço, porque eu sou o exemplo. Então quem de fato respeitar, quem entender, quem se integrar no sentido de estar íntegro com a situação, vai conseguir atingir isso também. Então ele vai ser um meio. Claro que também sabendo que o indivíduo que consegue se superar através do exemplo do líder, o mérito é de quem realizou também. Então o líder, de fato, ele não carrega os méritos para si. Ele entende que ele foi uma ponte, que quem atravessou de fato é que é responsável pela própria evolução. Entende? Essa questão da humildade, ela é muito importante. Ver para entender. Essa foto aqui, né, para tentar trazer essa questão meio tóxica que nós vivemos hoje em dia. Entender as fraquezas dos demais e auxiliá-los para que possam vê-las e transmutá-las. É o que acabamos de dizer, inclusive. Tem essa questão de que, muitas vezes, quando vemos o defeito do outro, normalmente o instinto é julgar. Ah, tá vendo? Ó, ele é assim, ele é assado, é daquele jeito. São essas fugas internas que temos. Então vê que, na verdade, o líder ele está trabalhando mais em si mesmo também. Além de ele auxiliar os demais, mas é ele o centro. Como eu posso ajudar o outro? Me ajudando primeiro. Como eu posso ser o exemplo? Fazendo. Então eu tenho que fazer para mostrar que é possível. Então veja que o líder ele sempre tem que estar um passo à frente, mas não com egoísmo, com humildade, de abrindo o caminho da floresta densa para que os demais passem atrás dele. Então ele vai enfrentar os galhos, vai tropeçar primeiro, vai se arranhar tudo com as coisas que estão na frente, mas ele vai abrir o caminho. É mais doloroso, é mais complicado, é mais difícil. Por isso que nem todo mundo faz. Entra aquela questão também, o que é fácil todo mundo quer fazer, o que é difícil tendem a fugir, né? A imaturidade gera chefes que impõem seus desejos, normalmente custando a integridade de seus liderados. Vemos isso muito, né? Então, o governo quer manter um status grande, financeiramente falando. Então, nós vemos que a prosperidade na matéria, no plano que vivemos, ela tem seus limites. Então, se fosse distribuído de forma igualitária para todos os indivíduos, ninguém passava fome, estava todo mundo bem. A natureza, a Terra, o planeta garantiria a existência de todos, ela conseguiria custear. Entretanto, muitos querem destaque, que entra aquela questão, e o destaque entra essa forma de, para que eu seja um destaque, todos têm que estar abaixo de mim. A que custo? O que isso custa? Vale a pena? Nesse momento pode até valer, mas depois que a vida vier e transformar tudo isso, eu vou perceber que a vida é mais do que isso. E aí entra esse choque existencial. Então vemos que essas coisas que nós vivemos são prisões, são questões que nos mantêm no lugar, inertes, ignorantes. Ignorantes no sentido de desconhecer que existe algo além disso daqui. Colocamos aqui, então, basicamente, uma tabela com 2 colunas para explicar um pouco, mais ou menos, como funciona a questão nesse contexto que estamos falando. O líder tirano pode gerar um liderado rebelde ou fanático. Rebelde porque ele se opõe à tirania do líder. Ou fanático porque ele acredita que é a pura verdade. Veja que existiram e pode ser até que existam líderes que são líderes que a gente fala a questão de chefe, que mandam, né? Que são tiranos, que eles acreditam em uma entre aspas, verdade, que exclui a sociedade como um todo, que eles querem trazer um padrão de vida perfeito. E existem alguns liderados que acreditam nessa visão. Eles trabalham cegamente em função desse trabalho. Então eles não se veem, são como marionetes. O líder materialista gera liderados sem valores internos. Então quando, vamos falar do governo de novo, que é um exemplo mais assim próximo, né? Quando o governo pensa mais em dinheiro, ele ensina para a sociedade que dinheiro é a única forma de existência da vida.
Então, a sociedade como um todo normalmente não enxerga que existe algo além disso daqui. E temos que concordar, pelo menos acreditamos, né, que nós temos um culto muito grande ao material. Então, é uma casa melhor, é um carro melhor, um apartamento melhor, é mais e mais bens. É um culto de fato. E as ideias, e as virtudes, e a inteligência, e a sabedoria, e o amor ao próximo. E tudo aquilo que foi ensinado para nós de 2000 anos, até mais que isso. Onde está ficando isso? Então nós vemos que cada vez mais essa ideia está sendo esquecida. O líder egoísta gera o liderado com necessidades. Porque o líder, ele absorve todos os recursos para si, desconsidera que existe uma sociedade que deveria se espelhar nele de uma forma positiva. Então veja que é uma pirâmide. O líder fica acima, os outros ficam abaixo, todos com necessidades, porque todas as riquezas foi concentrado em um único ponto. Então veja, estamos falando aqui da riqueza física, né, do dinheiro físico, mas e o status, que nós temos na época dos influenciadores, dos vídeos e tudo. Então é sempre um querendo estar a mais que o outro. E como que nós conseguimos entender a ideia que nós estamos querendo passar aqui? Porque vocês podem pensar, mas vocês também estão gravando vídeo. Mas e aí que está a questão? Se nós projetamos nossa imagem em detrimento dos demais, aí entra essa questão de buscar o destaque por ego. Então quando você complementa as ideias e você abraça o que está acontecendo, então você está mais próximo da unidade. Do contrário, quando você desconsidera o outro, fala mal do outro, menospreza o outro, faz acreditar que ele é pequeno, você então está mais afastado. Então essa é a ideia que a gente está querendo passar. Então nós vemos que esse é um sistema circular, onde somando as causas e os efeitos gera-se um karma social onde todos ficam presos. E é a questão que nós estamos passando. Então é sempre essa questão da falta, da ausência, desse apego à matéria. Uma questão que vem de lá, daqui, de todo lugar. Nós vemos que é um padrão que todos nós estamos submetidos. Indo para essa questão então, essa aqui é o Ouroboros, né, para quem não conhece, significa o karma repetitivo, aquilo que a gente sempre está passando. Está tudo acontecendo, está tudo dando bem, volta a acontecer aquilo de novo, é um ciclo vicioso. Então nós vemos que para identificar a saída, no caso a chave correta, é necessário identificar a fechadura. Então para que a gente consiga se libertar de uma situação, nós temos que entender que situação é essa. No caso, tudo bem, nós vemos que nós estamos tendo problema de dinheiro, problema de prosperidade. O problema é esse. Então, o que eu sinto em relação à prosperidade? Quando eu olho à minha volta, é pobreza, é doença, é roubo, é avareza, é luxúria. Então, a minha mente está programada a enxergar o pior da prosperidade. Então, essa é a minha prisão. A minha saída seria transmutar todos os defeitos que são similares àqueles que são identificados no líder. Nesse caso, nós estamos falando assim porque no contexto em que vivemos, o líder que temos, podemos dizer que ele é profano, porque ele pensa somente nele. E através dele nós temos essa oportunidade de enxergar que isso existe. E através dessa capacidade de ver, podemos então ter uma chance de vencer. Essa dissonância concederá ao indivíduo novos olhos e novos sentidos para perceber. Então, complementando essa questão, quando eu vejo que ele está sendo profano, egoísta, avarento, está totalmente submerso nessas questões materiais, opa, agora eu vi, agora eu sei. Agora eu introjeto isso dentro de mim, faço uma autoanálise, enxergo o que me faz estar conectado a esse indivíduo e começo a trabalhar nessas questões. Quando a massa crítica realiza a transmutação, o gênero vibratório do líder vai se alterar, onde caso ele resistir, será realocado. Nessa questão, para resumir, podemos ver que a sociedade precisa passar por aquilo que ela está passando, assim como todos nós individualmente falando. Então, se nós temos um líder tirano, é porque nesse momento nós precisamos entender alguma coisa que está passando despercebido. Nós temos essa questão que acontece muito do gasto, do excesso, de sempre estar buscando mais e mais e mais e mais. Então, através dessas crises que estão acontecendo, nós podemos extrair alguma coisa daí. De começar a refletir o que é importante, o que de fato é bom, o que de fato é algo a mais, do que eu realmente preciso, do que eu quero,
Então, através dessas crises, nós vamos tendo essa triagem, essa autoanálise, esse autoconhecimento. Então, nós trouxemos esse vídeo para mostrar para você que em tudo o que acontece, existem aprendizados pequenos que são evidenciados quando nós silenciamos nossas expectativas que jogamos. Ah, se fosse assim, ah, se fosse assado. Se fosse, seria. Se não é, porque não tem que ser. Então, claro, gente, quando nós ouvimos isso também, a gente pensa, então quer dizer que eu vou ter que me contentar com isso? Não, não é se contentar com isso. É enxergar que existe e não se tornar cúmplice. É manter a sua integridade intacta. Então, o que é ser honesto? Ser honesto é ser honesto até mesmo quando ninguém está vendo. Então veja que a vida é pedagógica. Quando dói, quando machuca, é porque nós saímos do caminho de alguma forma. E a vida está nos lembrando de que nós estamos nos esquecendo de alguma coisa. Tudo bem? Então, estejamos abertos às experiências, ok? Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima!